legislativas, mas eu queria começar com dois temas que a Assembleia, obviamente, vem se envolvendo, e gostaria de saber, primeiro, a sua avaliação e as negociações que vem acontecendo entre todos os poderes, a preocupação com o reforço do efetivo da segurança, em função dos atos de vandalismo e de criminosos que nós acompanhamos, infelizmente, no domingo em Brasília, que correram o mundo, e mais do que isso, né, todos os desdobramentos que vêm acontecendo desde então, e a expectativa para essa quarta-feira, onde mais atos foram marcados a partir do final da tarde. Primeiro, em relação ao episódio de domingo, é quase impossível de avaliar, porque ele foi tão grave, tão absurdo, tão danoso, na minha avaliação, tão antidemocrático, né, que qualquer situação que tu fale e qualquer expressão que tu usar não é aquilo que certamente representa o que significa o atentado, o episódio e principalmente toda a ação terrorista, golpista que aconteceu no último domingo. Eu acho que as autoridades competentes estão tomando todas as definições e todos os movimentos necessários. Penso que o Estado brasileiro e todos os poderes, de uma forma absolutamente consensual e absolutamente unida e rápida, conseguiram restabelecer o controle da situação, pelo menos daquilo que aconteceu em Brasília no último domingo. Logicamente que esse tipo de ação tem que ser tratado com uma radicalidade absurda do ponto de vista da garantia da democracia, da garantia do direito constitucional, e que creio, e logicamente que isso me parece estar acontecendo, e tem que ser exemplarmente punido todos aqueles que assim o fizeram, todos que incentivaram, todos que financiaram, todos que patrocinaram. E eu acredito muito, sinceramente, na justiça brasileira, acredito muito no trabalho do STF, da Polícia Federal, e logicamente que isso me parece que foi um ato muito rápido que conseguiu, do meu ponto de vista, a debelar um pouco toda essa situação, que ainda é bastante preocupante. No que diz respeito a hoje, nós estamos aí desde domingo, eu tenho feito contato direto com o governador, com o secretário de Segurança Pública, tenho conversado bastante com o secretário-chefe da Casa Civil, vendo e, logicamente, me colocando enquanto parlamento à disposição, também avaliando junto quais são os movimentos e os possíveis movimentos e, logicamente, garantindo toda a retaguarda de segurança, da inteligência, da nossa segurança pública do Estado, que é extremamente qualificada, e me parece que isso está bem tranquilo nesse sentido e bem preparado para isso. Nós fizemos, inclusive, na segunda-feira, uma reunião extraordinária da Comissão Representativa da Assembleia, representada por todas as bancadas, proporcionalmente, e ratificamos a opinião do Parlamento Gaúcho de radicalmente contra e se colocando de uma forma clara a opinião sobre os fatos de Brasília e logicamente, fortalecendo a necessidade de todas as ações serem feitas da maior brevidade, mas também com toda a radicalidade possível para que os punidos possam, de fato, responder e a sociedade saber o que está acontecendo. Nós não podemos permitir que essas coisas aconteçam, nós somos absolutamente defensores da liberdade de expressão, somos defensores da liberdade, somos defensores das mobilizações, já participei de muitas mobilizações da minha vida, agora não podemos aceitar baderna, vandalismo e criminosos fazendo o que aconteceu, não contra o Lula, ou contra o Alexandre, ou contra o presidente do Senado ou da Câmara, contra o patrimônio desse país. Isso foi gravíssimo, lamentavelmente, é uma página que acabou sendo manchete no mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, unificou todas as instituições do Brasil e unificou também o mundo todo em defesa da democracia aqui no Brasil. Agora, presidente Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, um outro tema, né, que vem preocupando muito, infelizmente, o indicativo aí de que teremos alguma chuva nos próximos dias, mas a questão da estiagem e dos municípios, vários gaúchos que já decretaram estado de emergência, inclusive aqui Porto Alegre também, com o nível bem abaixo ali do Guaíba do necessário para garantir água para toda a cidade, né? Cerca de 80 centímetros,
e pela medição feita pela Secretaria do Meio Ambiente está em 18 centímetros. O que a gente pode esperar e quais são os movimentos que estão sendo feitos para tentar minimizar esse problema que, obviamente, afeta a produção diretamente, presidente? Thaline, tu inclusive acompanhaste no ano passado, no início, logo depois que eu assumi como presidente, nós fizemos uma grande força-tarefa de todas as sociedades, tivemos em torno de 40 lideranças do Estado em Brasília, buscando alternativa, pressionando o governo federal da época. Aqui no Estado foi constituído um grupo de trabalho que tem que ser reunido dentro do possível, e esta força-tarefa, ela apresentou um conjunto de ideias, de alternativas, de encaminhamento ao governo do Estado. Lamentavelmente, me parece que essas coisas não foram encaminhadas às suas devidas responsabilidades como teria que ser. Mais uma vez, nós estamos lamentando e tentando achar alternativa quando a situação está colocada. Eu continuo dizendo que é absolutamente necessário que o Estado do Rio Grande do Sul tenha capacidade e a compreensão de que a estiagem ela não é mais lá de vez em quando, ela acaba sendo quase que permanente. Sim, é praticamente anual, né? Exatamente. Então, a gente precisa de ter políticas públicas permanentes, quais sejam. Os governos têm que buscar as alternativas, tem que ter uma política permanente de preservação, logicamente, dos nossos mananciais, do cuidado com a questão da água, da busca de como que tu pode construir políticas de garantia para a produção de alimentos. É com poço artesiano, é com outros tipos de financiamento. Acho que o Banrisul poderia ser o grande financiador de uma série de políticas. Agora, a gente não é governo, né, Thaline? Toda aquela força-tarefa encaminhou o governo. Hoje até tem uma reprise até da matéria da Assembleia que coloca tudo que foi encaminhado naquela oportunidade. Agora, nós estamos aí numa situação muito difícil. Eu estou em Santa Maria nesse momento, aqui também decretada também emergência. A região aqui está com muitos problemas. Ontem parece que já vinha chuvas, né, muita trovoada e tal, mas acabou sendo só barulho. Então, é uma situação muito preocupante. São mais de 60 municípios em estado de calamidade. Não bastasse só a questão da água potável, mas também isso tem uma repercussão enorme na questão dos alimentos, na questão da economia enquanto um todo. Então, me parece que o Estado precisa urgentemente, né, fazer com que a força-tarefa ou o comitê permanente que foi constituído ainda no ano passado agilize e apresente para a sociedade alternativas que possam minimizar essa situação que não é nova. Nós já sabemos, mas que a gente não está tendo capacidade, meu ponto de vista, para tentar ter políticas compensatórias e que, antes de acontecer, possa ter alguma alternativa. Nós, enquanto Assembleia, enquanto presidente, estou à disposição para que a gente possa se movimentar. Agora, tu sabe que esse é um papel do Executivo, nós queremos apoiar todas as iniciativas que o Executivo tiver, se for necessário, inclusive, se tiver que ir a Brasília, buscar outras forças, buscar recursos, apesar das dificuldades, nós somos parceiros. Agora, conversei recentemente com o governador Eduardo Leite, presidente Valdeci, justamente perguntando para ele, porque ele destacou muito que a educação é a prioridade das prioridades, mas perguntei ao governador, além da educação, o que é uma bandeira imprescindível para esse segundo mandato no comando do Palácio Piratini, e ele mencionou justamente a questão da irrigação. O que precisa ser feito para evitar nos próximos anos que aconteçam mais situações como as que a gente está acompanhando mais uma vez aqui no estado em relação à falta de chuva? Eu acho que a questão da irrigação, eu acho que é uma política absolutamente importante. Agora é necessário que o governo estabeleça uma linha de crédito, um financiamento com juros baixos. Acho que o Banrisul pode ser o grande fomentador, do meu ponto de vista, dessa política. Eu acho que tem que implementar o mais rápido possível, a curto, médio e longo prazo. Esse é um tema que não pode ser só no período da estiagem, ela tem que ser durante o ano inteiro e todos os anos. Segundo, tem que radicalizar um pouco mais nessa preocupação em relação ao cuidado com nossos mananciais e buscar preservar e construir uma política bem articulada com todos os setores. Os trabalhadores, os produtores, os agricultores são os primeiros que querem buscar alternativa, eles querem ter alternativa, são aqueles que mais ajudam muitas vezes a preservar a própria questão do meio ambiente. Então nós precisamos ter políticas para isso, ter financiamento para isso, e eu acho que o Banrisul é adequadamente, nesse momento, mais preparado para que a gente possa fazer um grande financiamento
buscando essas alternativas, enquanto o Poder Legislativo, tenho certeza que aquilo que o governo precisar para essas políticas, nós estaremos sempre ali de portas abertas e pronto para o diálogo e para achar as alternativas necessárias. O que não se pode é agora fazer uma série de questões, vem a chuva, dá uma diminuída, só vão lembrar disso ano que vem, quando voltar a seca de novo. Tem que ser uma política permanente de Estado e não do governo. Essa é a minha avaliação. A senhora acredita, então, a abertura de linhas de crédito por meio de bancos estatais, entre eles o Banrisul? Eu acho que esse é uma das ferramentas mais rápidas e não tem o que nós precisamos de financiamento, né? E para te fazer irrigação na pequena, na média ou na grande propriedade, a grande até tem um pouco mais de facilidade, já existe linhas de financiamento, mas principalmente para a média e para a pequena propriedade, e outras alternativas também até para a questão dos reservatórios d'água, que esse é um outro problema. Eu tenho andado aqui na região e quantas pessoas que têm lá meia dúzia de vaquinhas de leite que já não tem mais água sequer para os animais. Então, e para a sobrevivência, logicamente. Então, é uma situação muito preocupante que o governo, eu tenho concordância com o Eduardo Leite, que a educação é fundamental. Agora, essa educação não vai acontecer se não tiver uma política de recuperação da questão econômica, principalmente da produção primária, que é fundamental para o aquecimento da economia enquanto um todo. Em relação ao seu mandato no comando do Legislativo, presidente Valdeci Oliveira, né? O senhor passa o cargo no dia 31 agora desse mês, e antes disso, né, fez o lançamento, talvez, de uma das principais marcas da sua gestão na presidência da Assembleia Legislativa, que é o movimento que reúne diversas entidades e os demais poderes para minimizar um problema que é mais do que urgente, a fome. Como é que está a campanha nesse ano, presidente? Não, eu acho que eu, pelo menos, me esforcei, né, e coletivamente, é claro, buscamos esse ponto, que é a questão da fome, como um dos pontos de consenso entre todos os poderes do Estado. Eu não quero aqui achar que isso não aconteceu, mas parece muito difícil, é quase inédito o que aconteceu, dessa unidade total de todos os poderes em cima de um tema, que é um tema de solidariedade e necessidade urgente, que é a questão da fome. Isso foi muito bem encarado e aceito por todos os poderes. Nós conseguimos, nesse período aí, arrecadar mais de 230 mil toneladas de alimento. Nós estamos agora com 40 milhões de reais do Poder Legislativo e do Poder Judiciário para compra de mais de 142 mil cestas básicas através do Fundo Estadual da Assistência Social, que é uma questão concreta. Eu, logicamente, que concluo meu mandato agora no dia 31 e acho que fiz o que eu pude. Tem vários outros temas que nós tratamos, inclusive eu devo estar apresentando um relatório antes do final do mês para toda a sociedade, para a imprensa, de todos os tópicos, todos os pontos que a gente tentou, com todas as dificuldades e as limitações de um ano eleitoral, mas que a gente tentou trabalhar muito, sem criar nenhum tipo de minar, digamos assim, o processo legislativo. Acho que isso a gente conseguiu de uma forma muito tranquila e com apoio de todos os parlamentares. Eu quero aqui dizer que não houve nenhum problema com todo o apoio que eu tentei dar aos parlamentares, e também tive o apoio da casa, enquanto todos os servidores de todo o poder, mas eu espero agora que o próximo presidente, eu quero reivindicar, inclusive, o presidente ao Zanquim, de que esse movimento Rio Grande contra a Fome ele possa continuar, né, na gestão dele, e que, se ele me permitir, eu queria coordenar esse movimento, porque eu acho que a gente conseguiu abrir muitas portas, a gente não pode parar enquanto houver necessidade. Tomara que logo aí adiante a gente não precise fazer esse grande movimento para buscar alimentação para o povo que passa necessidade. Mas enquanto e não tem políticas públicas para isso, me parece que esse movimento ele foi extremamente correto, está muito bem ajustado e tem essa vontade de participação de todos os setores, não só dos poderes. Hoje tem mais de 20 entidades, várias outras forças que estão ajudando nesse processo. Então, esse, para mim, foi o centro, e espero que a gente continue, logicamente, com todas as pautas que a gente respeita, que será tocada pelo novo presidente, pelo Vilmar Zanquim, mas eu espero e vou dialogar com ele nos próximos dias para que esse movimento continue, que ele me dê, se assim entender, para que eu possa coordenar esse movimento daqui para frente. O senhor tem expectativa, então, o senhor deixa a presidência, tem expectativa que esse seja um movimento, até porque tem uma combinação, claro, é um início de nova legislatura, mas, historicamente, há uma combinação de uma presidência compartilhada, né? Sem dúvida. Deputado, Mesmo... por favor. Desculpe.
Não, mesmo que seja uma nova legislatura, mas a casa tem essa gestão compartilhada e que já está definido, quer dizer, é um ano para cada bancada, esse ano é do MDB, o ano que vem do PP, o terceiro ano do PT, o quarto ano do Republicano. Tem uma gestão compartilhada, assim como os valores que ficam, que é a questão do imposto de renda, que foi uma das grandes conquistas que iniciou lá ainda, eu acho que no presidência do presidente Lara, também nunca se deixou de fazer isso, sempre se tocou com muita dedicação, foram resultados extremamente positivos. Eu penso que esse o Rio Grande contra a Fome também é um movimento que pode dar continuidade, independente de quem seja o presidente, é claro que enquanto for necessário. Eu, apesar de ser muitas vezes quase uma utopia, eu ainda espero que a gente consiga ter um dia esse país que as pessoas não precisem fazer movimento para arrecadar minimamente aquilo que é da dignidade do ser humano, que é a comida. Verdade. E quem tem fome tem pressa, né? Sem dúvida Deputado nenhuma. Valdeci, só quem já sentiu é que sabe. Deputado Valdeci Oliveira, presidente da Assembleia Legislativa, muito obrigada, presidente, mais uma vez pela disponibilidade, por nos atender e conversar com a gente aqui no Esfera Pública, e quero desejar uma boa tarde e um bom trabalho para o senhor aí, porque ainda tem muitos dias para acabar o seu mandato na presidência e, infelizmente, em meio a esse cenário preocupante, entre outros, da estiagem aqui no Rio Grande do Sul. Tá bem, eu agradeço Thalim mais uma vez, espero sinceramente que os episódios que nós vivenciamos, lamentáveis no domingo, não tenha mais oportunidade de vencer nesse país e que as pessoas voltem a ter capacidade de compreensão, de respeito, e de que em nenhum momento, por mais difícil que seja, não existe nenhum outro sistema mais importante do que a democracia. Por mais frágil que ela ainda seja, ela ainda é o sistema mais importante que tem. Respeitando, não vão fazer violência, façam suas manifestações democráticas, mas não permitamos e não vamos aceitar qualquer situação próxima daquilo que aconteceu em Brasília, porque isso é absolutamente negativo, vergonhoso e antidemocrático, e nós precisamos de democracia com força, que o país tenha paz e que o povo volte a prosperar com esperança e sem ódio, sem violência e com amor. Um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço e uma boa tarde, presidente. E o Esfera Pública de hoje fica por aqui, num oferecimento Senge, Sindicato dos Engenheiros 80 anos. Nosso maior projeto é você, Correio do Povo, Pense Independente e a nossa Rádio do Rio Grande. Guaíba, 65 anos. Vem aí o Redação Guaíba, segunda edição com Ricardo Ponte. Tchau e até amanhã. Se você não está dormindo bem, então é preciso intervir. A nossa luta é pelo sono de qualidade para todos. Quem precisa de mais horas de sono não